Olá, queridos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional Café com Pão da Vida. Vamos nos alimentar da palavra de Deus, amém, queridos? E no final eu estarei fazendo uma oração. Hoje vamos continuar o livro de Lucas. Hoje a leitura vai ser do capítulo 9 e eu vou estar lendo na versão King James atualizada. Amém, queridos? Como o texto é bem grande, extenso, né? Vamos começar. Amém? Versículo 1. Havendo Jesus convocando os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrares, ali permanecerem até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que saídes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12 e percorreram todo o povoado, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Então aqui Jesus, né, ele envia os discípulos, né, para fazer o que ele próprio estava fazendo, que era anunciar o reino, né, curar os doentes, né? E aí o texto não explica quanto tempo durou essa missão, né? E ele dá algumas instruções aqui que não era para levar nada, né? Nem pão, nem dinheiro, que era só para ir ali, né? Com a graça de Deus, com o poder que ele tinha liberado e com a autoridade, né? Para fazer tudo aquilo. E que se eles entrassem em alguma cidade, né? E eles não fossem bem recebidos, que eram para eles sacudir o pó das sandálias quando eles saíssem da cidade. Então eu percebo aqui, né, na minha percepção, que Jesus estava dizendo: aqueles que não aceitarem o ensinamento, que não receberem vocês bem, vocês podem sair e não permanecer naquela cidade. Então existe uma escolha, né, queridos, de nós aceitarmos, né, os ensinamentos do Senhor, a palavra do Senhor ou não, né? Nós temos livre arbítrio e escolha. O próximo texto diz que Herodes tenta encontrar Jesus. Versículo 7. O tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado pois algumas pessoas divulgavam que João havia ressuscitado dos mortos. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, esse que a respeito do qual tem ouvido tais coisas? E se empenhava em conhecê-lo, né? Então, Herodes, ele fica na dúvida ali, pergunta sobre a identidade de Jesus, né? Porque as pessoas estavam falando várias coisas e ele, né, começa a procurar Jesus, né? E entender tudo o que estava acontecendo. Vamos para o próximo texto, a primeira multiplicação dos pães, a partir do versículo 10. Entre mentes, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então eles os levou consigo, retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino e atendia a todos que tinham necessidade de cura. Ao cair da tarde, versículo 12, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e povoados encontrar ali alimento e pousada, pois aqui estamos em um lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes algo que possam alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não sermos que compremos comida para todo esse povo, pois estavam ali reunidos cerca de 1000 homens. E ele orientou aos seus discípulos: faz-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou-lhes aos discípulos que servissem
para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. Aleluia! E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Aleluia! Então, queridos, essa é a tão famosa, né, passagem da multiplicação, a primeira multiplicação que Jesus fez. Então, ele pega ali o que tinha, né, e o que eu percebo aqui é que Jesus, eles questionaram os discípulos, né, que só tinham aquilo, como ia alimentar toda a multidão, mas Jesus, ele não viu essa impossibilidade, ele viu o que tinha na mão, né? E uma coisa interessante que eu vejo nesse texto é que aquele pouco, né, que tinha aparentemente para todas as pessoas, Jesus, ele levantou os céus e ele rendeu graças. E eu acho que uma chave aqui desse texto é isso, para nós trazermos para nossas vidas, né, que aquilo que nós achamos que é pouco, ai, poxa, eu queria tanto ter isso. Ai, se alguém me desse isso. Ai, poxa, eu quero realizar isso, mas eu não tenho dinheiro. Se alguém me desse. Às vezes, no meu caso, eu me pergunto isso, né, queridos? Ai, se eu tivesse essa oportunidade, se eu tivesse algo. Mas Deus está perguntando nessa manhã, né? O que você tem? Qual o pouco que você tem? E Ele vai multiplicar esse pouco. Que nós possamos fazer igual a Jesus, levantar o alto e render graças a Deus por causa desse pouco, né? Que aparentemente para nós seja pouco, ele pode multiplicar nas nossas vidas, amém, querido? E que esse milagre da multiplicação nós estejamos recebendo hoje, amém, queridos, em nome de Jesus. Vamos prosseguir. Pedro confessa que Jesus é o Cristo. A partir do versículo 18. Certa ocasião, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: Quem as multidões afirmam que eu sou? Ao que eles replicaram: Alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que tu és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizes que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, né, Pedro, ele teve uma revelação, né, ali de quem Jesus era, através do Espírito, né? Porque todas as pessoas estavam confusas ainda, né? Ele fazendo tantos milagres, quem será ele e tal, mas ele falou com firmeza, ele declarou que ele era o Cristo, né? O Filho de Deus. Amém, queridos? E prosseguindo, né? Jesus prediz a sua morte e ressurreição, a partir do versículo 21. Então Jesus os preveniu veemente e ordenou que a ninguém revelasse esse fato, e acrescentou: Pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, um dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esta salvará. Porque de que adianta um ser humano ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns aqui se encontrarão de modo que passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Aleluia. Então, queridos, Jesus vem dizendo aqui, né, que se alguém quer ser seguidor dele, né, que deixe a sua vida, os seus próprios interesses, né, para poder segui-lo, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. O que eu entendo aqui, queridos, é que Jesus estava dizendo que a nossa vida não é o principal, né, os nossos próprios interesses, mas que nós devemos deixar a nossa vida, carregar a nossa cruz, e tudo que nós fizermos na nossa vida envolve outras pessoas, envolve o propósito, né? E que nós não venhamos ter vergonha de falar da palavra de Deus, seja lá para quem for, como for. Eu mesmo
faço um certo esforço, né, para estar aqui gravando esses áudios, mesmo que eu sei que poucas pessoas no momento ainda estão ouvindo esse áudio aqui no YouTube, mas eu creio que no momento certo, na hora certa, pessoas vão estar clicando em cima desse vídeo, vão estar ouvindo, vão estar recebendo a palavra do Senhor, porque é Ele que dá o crescimento, amém, queridos? Nosso papel é realmente não ter vergonha e falar do Evangelho, seja como for, seja como Deus te guiar. Deus me guiou para abrir esse canal, Ele me deu o nome e eu vou seguir até quando Ele desejar. Amém, queridos, e que vocês que conhecem já a palavra do Senhor, que vocês possam continuar, ou venham fazer, se ainda não começou, falar da palavra de Deus sem vergonha do que as pessoas vão estar falando. Amém, queridos, glória a Deus. Alguns veem a glória de Deus. O próximo texto, a partir do versículo 28, diz: Passando quase 8 dias após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como um brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso resplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e dos 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, outro para Moisés e outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele falava, a nuvem surgiu e os encobriu. E foi grande o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então, dela propagou-se uma voz afirmando: Este é o meu filho escolhido. A ele dai toda a atenção. Aleluia! Que forte isso, meus queridos. Então propagou uma voz afirmando: Este é o filho, o escolhido. A ele deem toda a atenção. Aleluia! Passando com o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram para si mesmo durante aquele tempo e não compartilharam com ninguém o que acontecera. Então teve aqui, né, queridos, uma transfiguração, né, de Jesus. Ele foi tomado pela glória de Deus, né? Moisés ali, ele se manifestou, né, aos olhos dos discípulos e de Deus. Eles tiveram uma visão, né, os discípulos, mas eles não estavam entendendo a princípio ali o que estava acontecendo, mas quando eles sumiram na nuvem, eles ficaram com um temor, porque eles viram, né, que era algo muito sobrenatural, né, que estava acontecendo naquele momento, e eles ficaram com muito temor. E nesse momento, né, veio essa voz dizendo que era para dar atenção ao Filho de Deus, meu Deus. E isso, né, isso segue até os dias de hoje, né, que nós possamos dar atenção ao que Jesus diz, aos ensinamentos de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. A cura de um menino possesso. Versículo 37. No dia seguinte, assim que desceram do monte, no dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, clamando em voz alta: Mestre, suplico-te, socorras o meu filho, meu único filho. Um espírito se apodera dele, e ao mesmo instante fez o menino berrar. Jogou-o no chão, provocando-lhe convulsões até espumar pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, por meio de muitos ferimentos, o está destruindo.
Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei a vossa incredulidade? Trazeis aqui o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra em convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, o curou o menino e entregou de volta ao seu pai. Diante disso, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. Jesus prediz outra vez a sua morte. Enquanto todas as pessoas estavam maravilhadas com seus feitos, todos os prodígios ele comunicou aos seus discípulos: dai a vossa atenção às palavras dos que vos revela. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Todavia, eles não conseguiram entender o significado das tais palavras, pois foi-lhes vedado o entendimento, a fim de que não as compreendesse, e tinha receio de pedir explicações a Jesus a respeito. Quem é maior no reino? Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior, mas Jesus, conhecendo seus anseios mais íntimos, tomou a criança e a colocou em pé ao seu lado e afirmou: Quem recebe essa criança em meu nome, recebe também a minha própria pessoa. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que vos for menor, este sim é grandioso. Amém, queridos? Então, Jesus, ele cura aqui esse menino, né? Que o pai foi ali... Nossa, esse demônio, ele estava judiando desse menino, jogando ele, trazendo convulsões, doenças, refletindo no corpo, né? E ele não deixava esse menino em paz. E o pai pediu aos discípulos, Jesus, ele tinha, né, já liberado no começo do texto, eu tinha falado com vocês que Jesus tinha enviado os discípulos para agir como que ele estava fazendo, com a autoridade, porém, eles não agiram conforme Jesus, né, havia dito, e por isso Jesus vai e pergunta para elas: Ô geração incrédula e perversa, sem fé e perversa, e com incredulidade, até quando estarei com vocês? Então Jesus, ele ficou nervoso nesse momento porque ele tinha enviado para fazer aquilo e eles não conseguiram fazer, porque eles não usaram a autoridade que foi dada, né, no nome de Jesus, para salvar a vida daquele menino, daquele demônio imundo, espírito imundo que estava atormentando, né, a vida desse menino. Amém, queridos? E aqui, né, depois ele prediz tudo que vai acontecer, mas só que eles não entenderam, né? Prediz ali a morte, o que ele ia passar, mas eles foi vedado o entendimento. Creio eu que era para eles não atrapalhassem, né? Tudo que ia acontecer, e aí isso aconteceu, né? E aí depois eles perguntam quem é maior no reino, e Jesus vem falando que nós seremos o maior se nós formos como uma criança, né? Então eu percebo assim, aqui como uma criança, tem um coração puro, né? Uma criança, ela não tem maldade, ela perdoa com facilidade, e que para nós sermos no reino de Deus maiores do que os outros, nós temos que ter esse coração, né? Como uma criança, sem maldade mesmo, né? Diante de algo que nós ouvimos, enfim. Esse é o reino de Deus, né? Nós temos um coração limpo, fluindo do nosso coração só coisas boas, né? Porque a palavra de Deus diz que do nosso coração é que flui todas as fontes, né? Da vida. Então é algo que nós devemos preservar ao nosso coração, como uma criança. Uma criança, ela é inocente, né? Até certo ponto, até uma certa idade. Então que nós possamos ser assim. Amém, queridos? E aí, vamos continuar aqui onde eu parei. Jesus não aprova o sectarismo, a partir do versículo 49. Então replicou João: Mestre, vimos o homem expulsando demônios em teu nome e dispusemos a tentar impedi-lo, pois afinal ele não caminha conosco. Jesus, entretanto, lhe advertiu: Não proíbas, porque não é contra vós o que está a nosso favor. Então, né, Jesus, ele não proibiu ali o que o outro cara estava fazendo, expulsando no nome dele, ele tipo, deixa lá, não tá
está ajudando as pessoas, está fazendo bem, deixa eles fazerem. Amém, queridos? Próximo trecho, Jesus não é aceito pelos samaritanos, a partir do versículo 51. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante uma firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano a fim de preparar-lhe uma pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para aqueles que sejam aniquilados? Mas Jesus mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir os seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram a outro povoado. Então, queridos, os discípulos aqui indignados, né, já falando: Senhor, manda fogo nessas pessoas que não querem te receber, que não querem te ouvir. Mas Jesus falou, né? Que tipo de espíritos tem em vocês? Né? O Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir os seres humanos, mas para salvá-los. Que grande lição essa, né, queridos? Eu vou colocar aqui diante disso, né? Que questão das nossas autoridades, né? Às vezes a gente tem vontade de mandar queimar. Desce fogo, Pai, nesses bandidos corruptos, Senhor, que roubam a nossa nação, que não seguem os seus mandamentos, Senhor. Mas nós temos que entender que Jesus veio para salvar, e é desejo do coração de Deus que todos os homens, toda criatura sejam salvos. Porque, independente do que os homens estão sendo influenciados por inimigo, pelos demônios, seja lá o que for, pela ganância, por obras da carne, o que Jesus veio fazer foi salvá-los. E nós devemos, né, estar em concordância com isso, seja em oração, seja empregando a palavra, crendo que esses homens serão salvos, que eles venham, né, ser justificados pela justiça de Deus, que Jesus venha, né, Deus venha fazer a justiça, não somos nós que estamos aqui para julgá-los, mas sim a Deus, mas que nós possamos, né, levar o que Jesus trouxe e lutar e falar e não nos calar pelos princípios de Deus. Amém, queridos? A igreja não deve se calar, mas de uma forma com amor, porque o amor, como é que eu vou dizer? Destrói muralhas, sabe? Constrói pontes. E é isso que nós devemos fazer com as pessoas que não têm entendimento, as pessoas que vivem no engano e não conhecem a palavra de Deus. Amém, queridos? E a partir do versículo 57, o alto custo do discipulado, é o último texto aqui desse capítulo. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: Segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar o meu pai? Todavia insistiu Jesus: Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Perdão, tocou aqui o celular. Vai tu e proclama o reino de Deus. Aleluia. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, apto para o reino de Deus. Aleluia. Aqui, queridos, eu tive uma revelação agora, né? Do que pelo menos foi uma nota que veio aqui no meu coração. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai proclamar o reino de Deus. Então, esse seguidor de Jesus, ele foi alcançado pela vida de Deus, né?
pelo reino de Deus. Ele foi atingido pelo reino de Deus, que quer dizer vida, vida em abundância. E outras pessoas, né, que não alcançaram isso, elas estão mortas em seus próprios delitos, né, por causa do pecado de Adão, né, que foi cometido no Éden. E aí ele quis sepultar o pai dele, mas ele falou, não, deixa que os mortos sepultem o seu pai. Então são pessoas que ainda não estavam, né, acordadas para o reino de Deus, e que o reino de Deus era uma prioridade. Deixa lá, o seu pai já está morto, deixa que eles sepultem eles. O principal motivo agora é proclamar o reino de Deus. Vamos comigo, abandone tudo isso, deixe para trás. E assim segue aqui o outro que falou sobre os familiares. E Jesus falou que ninguém coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás. Então, quando nós formos chamados, querido, para um propósito, para a obra do Senhor, nós não devemos ficar olhando para trás, para as nossas famílias, o que nós deixamos, o que... Eu conheço uma menina que ela tem uma ONG no Níger, né, que cuida de umas crianças, se chama Loving Wheels. Ai, meu Deus, agora eu esqueci. É o amor que cura. Então, ela abandonou toda a vida dela para estar ali em um projeto, um chamado do Senhor para cuidar de crianças, sabe? Daquelas crianças ali desnutridas, sem alimento, as pessoas que não têm instrução, vão tendo filhos um atrás do outro, não tem como criar, não tem alimento, e ela dá a vida dela, ela construiu uma escola, ela construiu uma clínica, ela salva a vida de crianças que estavam à beira da morte, desnutrida. Ela dá alimento, mas não só alimento físico, mas ela dá alimento da palavra. Porém, essa mulher, Jéssica é o nome dela, ela deixou tudo para trás. Ela deixou a família dela, o conforto da casa dela, sabe? Ela deveria morar com os pais, ela poderia ter a vida dela, um trabalho, uma faculdade, ir em cinemas, comer lanches, fazer as coisas que qualquer pessoa pode fazer, mas ela abriu mão para poder seguir um plano de Jesus, um chamado de Jesus para a vida dela. Amém, queridos? Então eu creio que Jesus está falando isso aqui nesse texto e que falando para nós também. Se nós temos um chamado do Senhor, se o Senhor já confirmou algo nos nossos corações, que nós não venhamos ficar olhando para trás e tudo aquilo que nós deixamos de fazer por causa disso. Amém, queridos? Porque nós estaremos aptos para o reino de Deus, para propagar o reino de Deus a essa nação e às outras nações, a todas as nações. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala todos os dias aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a unção, a Tua palavra por si só já é ungida, despedaça todo o jugo do engano nas nossas mentes, Senhor, nas mentes dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por novas rotas, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos sendo totalmente direcionados por Ti, Pai. Capacita-os. Toca, Senhor, chama, Senhor, envia, Senhor, ceifeiros para essa seara, Senhor. Nós estamos, Pai, nos últimos dos últimos tempos, Senhor. E o Senhor chama pessoas, o Senhor toca pessoas nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, para trabalhar, para libertar cativos, para curar doentes, Senhor, para levar a Tua palavra, abrindo a mente, Pai, o entendimento de pessoas, para que elas possam viver com vida e vida em abundância, reinar, Senhor, em vida, Pai, através do Teu reino, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo Teu sacrifício perfeito na cruz. Oh, aleluia, por Deus ter enviado o Senhor, Pai, assim como Deus falou, esse é o meu filho, o escolhido, deem atenção ao meu filho, que nós possamos dar a atenção às Tuas palavras, e a Tua palavra diz, aqueles que têm ouvido que ouçam o que a palavra de Deus diz, Senhor. Eu declaro os ouvidos abertos agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, uma igreja, Pai, com os ouvidos e os olhos do entendimento abertos, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, que nós não possamos mais, Senhor, dar a nossa vida como prioridade para os nossos próprios interesses, Senhor. Assim como Paulo, não tenho mais a minha vida como preciosa, mas que nós venhamos nos envolver com um propósito celestial para alcançar outras pessoas, Senhor.
Obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, te agradeço, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de estar aqui compartilhando, me enchendo da tua palavra a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Muito obrigado por terem ouvido, terem se envolvido com a palavra do Senhor. Se vocês ouviram até aqui, até o final, se vocês gostaram do conteúdo, deixe o like de vocês, compartilhe com outras pessoas para que o YouTube entenda que um conteúdo é bom, que as pessoas estão gostando e, acima disso, que pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, seja tocadas, Senhor, que nós possamos compartilhar essa palavra, né? Esse áudio, esse devocional, Pai. Em nome de Jesus, queridos, que nós possamos fazer isso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha um dia abençoado. Faça um dia excepcional, em nome de Jesus. Amém, amém.